Brasil parou. Desde que surgiram os primeiros protestos contra os aumentos das passagens em diversas cidades do país, milhões de pessoas já saíram às ruas para exigir direitos que vão de educação e saúde ao combate à corrupção. Mas nesses dias intensos, não foram só as ruas que fervilharam. Na internet, em blogs, redes sociais, os protestos foram tão intensos quanto nas avenidas. Mas os dias que abalaram o país também geraram questões na rede. O que quer o povo brasileiro? Passagens mais baratas, direitos fundamentais, reforma política. Para responder essa questão, especialistas e internautas se debruçaram sobre a rede para tentar entender, através do comportamento online dos manifestantes, quais as principais causas que mais marcaram os protestos que tomaram as ruas. Um dos sites que chamaram a atenção nas últimas semanas foi o Causa Brasil, que procura mostrar em tempo real as principais exigências de quem milita na rede. Então, o Causa Brasil surgiu numa conversa informal de pessoas que trabalham com comunicação, trabalham com pesquisa, trabalham com digital e entenderam que acontecia um movimento sem precedentes no país e esse movimento começava nas redes sociais ou se disseminava com muita potência pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa. A ideia foi monitorar o que as pessoas estão comentando e usar uma inteligência que a gente já tem de monitoramento e categorização para entender o que afinal as pessoas estavam reivindicando. Porque a gente sabia, e os movimentos já falavam, que não era só sobre 20 centavos, não era só sobre o preço das passagens. Então, afinal, o que era? Então, a partir dos comentários das pessoas nas redes sociais, a gente conseguiu criar uma ferramenta que analisa, categoriza e consegue extrair grandes temas e desses temas grandes causas que os brasileiros estão ou protestando a favor ou contra e querem mudanças no país. Se o eco das ruas agora põe em foco o comportamento das redes sociais, o pessoal do Laboratório de Estudos de Imagem e Cibercultura, o LABIC, da Universidade Federal do Espírito Santo, já estudava o movimento da internet em eventos como o último capítulo de Avenida Brasil. Que isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem! É coisa de computador, gente, só pode ser! Coisa de computador, tu confessa, tua vagabunda, cala! Confessa! É curioso, por exemplo, nessa rede, uma rede muito concentrada e homogênea, é diferente de uma rede política, que em geral ela é cheia de polos. Essa não, essa é uma rede mais estruturada em um único núcleo, porque todos estão falando daquilo que estão vendo na tela. A ebulição da rede nas últimas semanas foi a oportunidade ideal para analisar como as redes se apropriam daquilo que é postado. Na última semana a rede se transformou num acúmulo de indignação e que já estava na própria rede. Eu acho que o que aconteceu na rua já era ali, já estava se processando na rede, né? A rede já vem demonstrando sinais, né, de fortes emoções, né, já desde, se a gente pegar aí numa escala de tempo, acho que já desde os últimos 3 anos, né, se intensificou muito no ano de 2012, houve várias, digamos assim, manifestações de rua, se você pegar a questão da luta indígena, a questão do marco civil para a internet, uma série de manifestações locais, que explodem, digamos assim, né, as marchas, né, a marcha da maconha, a marcha das vadias. Então, há um acúmulo de produção de discurso, que é também uma forma de você trazer o que está na rua para a rede já há algum tempo. Esse processo de ocupação, né, da rede pelas ruas, ele deixa hoje marcas que a gente consegue rastrear. E aí um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui no laboratório é de usar essas marcas, esses rastros,
para a gente conseguir identificar quais são as relações que estão sendo criadas e construídas na internet, a partir de protestos, mas a partir de outras atividades, né? Não só essas atividades aí mais mobilizatórias que a gente viu na última semana de maneira mais intensa. É possível que a gente faça um mapeamento que vai dar espaço para compreender o comportamento de grande parte da nossa mobilização, das pessoas que estão se mobilizando, e também de permitir visualizar, né, os grandes deslocamentos de interesse dentro da própria rede, né? Mas o que exatamente estava acontecendo na rede enquanto milhões de pessoas saíam às ruas? A questão da tarifa, a questão da mobilidade urbana, eu acho que é uma questão que envolve muitos movimentos nacionais, né? Em muitas cidades. E como a cidade ela é de todos, né? Ela se torna uma pauta muito comum, né? Uma pauta muito forte, né? Então, essas manifestações pela luta, pela garantia de um direito tão básico na cidade, né? Que é se movimentar, ela vai pipocando em vários lugares do país, né? Então, acho que é possível hoje afirmar, talvez naquele momento, no dia 13 de junho, quando aquela imagem, né, daquele confronto policial com a multidão em São Paulo aconteceu, ali era difícil de mensurar. Mas hoje fica muito claro em que a questão da cidade se tornou realmente uma temática nacional. Então, acho que essa dimensão de uma baixa transparência no cálculo de uma tarifa, né, se tornou, curiosamente, uma pauta que une a rua e a própria internet, porque essa geração de internet, ela exige transparência de gastos, né, e ela é muito inteligente. Aí é como uma caixa de Pandora se abrir, ou seja, todos aqueles problemas que estavam, né, na goela acaba sendo externalizado de uma maneira, né? Acho que agora a gente vive um momento de decantação, né, dessas agendas, ou seja, quais seriam essas agendas de maneira mais organizada. De hora em hora a ferramenta está sendo atualizada e em uma semana de protestos ela captou mais de 1 milhão de menções, então isso dá um universo bastante fiel. O site mostra os principais temas que estão mobilizando as pessoas a partir das redes sociais, e a gente pode ver que no início das manifestações o preço das passagens mobilizava a grande maioria das pessoas, mais de 27% das menções eram sobre o preço das passagens. Aí depois dos grandes protestos, aparecem outros grandes temas, porque as pessoas começavam a dizer: não é apenas 20 centavos, não é só sobre o preço das passagens. Então aparece saúde, educação, segurança, o próprio direito das pessoas se manifestarem com o tema democracia, a postura da polícia em relação à repressão das manifestantes, e no centro, com a maioria das menções, estava o tema governo Dilma Rousseff. E eu posso me identificar com essa causa e compartilhar essa informação já com um dado valioso, que é a minha causa e de 80% dos brasileiros é a educação. Eu posso usar o site também para reivindicar minha causa. Outro uso, jornalistas, blogueiros, professores estão nos procurando para analisar esses dados, para interpretar e para tirar suas próprias conclusões. Então a ferramenta em si, ela se limita a dar um retrato, a identificar o que as pessoas estão comentando e mostrar essa informação pura. O gráfico a gente vê toda a concentração em 3 grupos, né, durante os dias 16 e 17 de junho, né, que foram dias fortes de manifestação no Brasil. E a gente tem 3 grupos que vão concentrar, digamos assim, o debate em torno da informação do que seria a posição correta da Dilma, o que ela deveria fazer, etc. e tal. Então a gente vai ver 3 grupos, né? Primeiro é um grupo que é um grupo pró, né? Um grupo contra, e essa mancha amarela que vai ser a grande novidade, que vai ser a terceira via, digamos assim, né? E essa mancha amarela tem muita conexão também com muitos outros nós da rede, né? Então, o que a gente vê aí é um retrato de um conglomerado de nós, né? Ou pessoas, perfis no Twitter, que passam a discutir intensamente na rede, né?
Se a gente dá uma visão um pouco mais ampla da rede, você vai ver que tem um comportamento no centro. Esse comportamento, então, desses 3 grandes conglomerados que se debatem em torno da disputa do que seria o acontecimento do protesto no Brasil. E vai ter também uma periferia, né, brasileira. A gente está falando aqui, né, de uma twittosfera nacional, que também é forte, ou seja, você vê que tem pontos aqui que são pontos bastante irradiados, ou seja, são perfis que estão sendo muito retweetados, né? Então, essa característica é uma característica que chama muita atenção, não é algo concentrado apenas no núcleo e a periferia falando pouco. O que vai acontecer é que todo esse lado de cá está em ebulição também. Agora, esses 3 elementos aqui, eles são formados por perfis que estão já há algum tempo se retweetando, se conversando, etc. Então, tem vários nós, se você reparar, esses 2 nós aqui, mais rosas, que eles estão no meio de 2 redes. Em geral, são ocupados por perfis que são imprensa. Então, por um lado, você tem os seguidores da imprensa, que é esse grosso aqui, que não estão retweetando outras pessoas, e há outras pessoas que estão no meio aqui que retweetam essas redes. Então, essa rede ela é formada por bifurcação. Você tem, por um lado, seguidores que não estão muito querendo conversar com pessoas que estão desse lado, que é esse grupo, e um conjunto muito diversificado aqui, colorido, de pessoas que seguem um perfil, por exemplo, o Globo, né? Mas também está seguindo outros perfis e retweetando outros perfis. O fato de você tweetar não significa necessariamente que você está definindo o seu campo de atuação, porque esse campo de atuação também é definido em função dos outros, ou seja, o outro que cria a sua perspectiva, né? Como se faz isso? Uma vez que você tweeta alguma coisa, e se o grupo, por exemplo, amarelo, começar a retweetar aquele seu conteúdo, você é atraído para o grupo amarelo. Interações tão complexas só são compreendidas integrando diversas áreas do conhecimento, com equipamentos poderosos capazes de lidar com uma quantidade gigantesca de dados. A gente tem, acho que, 3 momentos assim, do dado, como ele caminha. 3 momentos de organização desse dado. O primeiro momento é a extração do dado. É o momento em que você cola uma interface a um dispositivo, por exemplo. Você cola um programa ao Twitter e extrai esse conteúdo. O segundo momento é o momento que a gente chama de processamento, em que você começa a qualificar esses dados. E o terceiro momento é da visualização de dados, em que você torna claro esse dado, né? Então, essas três etapas requerem também tecnologias diferentes e também objetivos diferentes. Então, uma coisa é você trabalhar com um texto, que é o caso do Twitter, por exemplo. Uma outra coisa é você trabalhar com uma imagem, né? Então, esses resultados que são obtidos, eles também denotam uma série de tecnologias muito diferentes para trabalhar com grande volume de dados, ou seja, a coisa do Big Data. Parte dos programas e dos softwares que a gente tem utilizado aqui vem das áreas das exatas, das áreas da biomédica, porque grande parte desses dispositivos de análise, principalmente de visualização, eles estão ligados a pesquisas anteriores que não tinham nada a ver ou pouca coisa a ver com mobilizações sociais ou com movimentos. Então, é um processo de apropriação de ferramentas, por exemplo, um programa de edição de imagem, de grandes volumes de dados de imagem, que se chama ImageJ, que era utilizado para outras finalidades, por exemplo, na biologia, para averiguar o tamanho de determinada célula ou comparar o DNA de uma pessoa com de outra, e que a gente está trabalhando com esse dispositivo para fazer análise de um volume grande, por exemplo, milhares de imagens, comparando milhares de imagens que a gente extraiu no primeiro momento dos manifestos. Tem uma dimensão interessante, que é essa colaboração, essa ajuda que, por exemplo, questões ligadas à matemática
são cada vez mais inseridas, né, em processos de visualização de dados. Por exemplo, teoria dos grafos, né? A teoria do grafo possibilita você identificar, por exemplo, as relações, né, entre nós, no caso, quando você está analisando redes sociais, entre perfis, né? E entender também que, além dessa teoria, você também tem toda a força do trabalho que vem da computação, né, com toda a tradição do pensamento sobre o algoritmo, que organiza a maneira como você vê a rede. Então, essa fusão de análises semânticas, análises discursivas, análises matemáticas, análises computacionais, né, ela permite um novo estado, digamos, da pesquisa científica, por exemplo, em questões políticas, né? Hoje a gente consegue visualizar que a gente tem uma massa muito grande sendo mobilizada e em constante ativismo, não necessariamente precisando passar pela estrutura de mídia convencional. Então entra em crise também o próprio sistema de distribuição, de controle da informação. As redes se tornaram tão naturais para todos nós que hoje já não é mais possível distinguir sua estrutura fragmentada e compartilhada do que assistimos nas ruas. A rede é a metáfora desse movimento. Ele é formado por vários pontos distribuídos, mas que existem coordenações, existem esses movimentos. A questão de ter uma relação política com os partidos, isso também por mais que muitas vezes a gente fale da importância dos partidos dentro de uma democracia, né, está claro nas visualizações e nos conteúdos ditos, né, que há sim uma crítica fortíssima aos partidos. É curioso, por exemplo, que agora na rede a palavra assembleia está pipocando, está entrando fortíssimo, só cresce o número de publicação em torno dela. Por quê? O surgimento de várias coordenações para criar uma articulação, uma pauta mais clara, né? A rua, ela é uma metáfora também, porque muitas vezes 500 mil pessoas juntas gera um tumulto na rede de tráfego de dados, 3G, por exemplo. Mas a pessoa que está na janela, ela está vendo aquilo e ela está conectada, né? A pessoa que acabou de passar no meio da passeata, fez uma foto, chegou em 10 minutos em casa e está subindo o conteúdo. Hoje, os movimentos, eles têm uma relação intensa de produção de emoção para a rede. A rua, ela é muito emocional. Então, quando desenvolve o conteúdo e vai para a rede com muita emoção, isso é compartilhado. Às vezes, você não está no olho do furacão, você não está no estado que tenha manifestação, né? Mas amanhã vai acontecer manifestação aqui na sua cidade. A gente acompanhou, né, de maneira muito presencial isso, as pessoas acompanhando aqui em Vitória, quantos, já tem 100 mil no Rio, já tem 70 mil em Belo Horizonte, e a polícia está batendo em determinado, ou eles já ocuparam espaços X ou Y em Brasília, subiram no Congresso. Então, essa troca de informações em tempo real, enquanto os movimentos acontecem em lugares diferentes, ela, eu acho, simboliza um pouco como que a solidariedade entre as diferentes praças, ela ganhou, principalmente na segunda-feira passada, ela ganhou uma característica de compartilhar esse sentimento do que está acontecendo fora, de quem tomou tiro, de quantas pessoas foram presas. Ao contrário de outros países, onde as hashtags, aquelas palavrinhas antecedidas por um jogo da velha, eram bem definidas, aqui vimos a proliferação de diversos termos, todos cobrando por mais direitos. No caso da Europa e do caso dos Estados Unidos, né, que teve sempre uma hashtag que puxava, mesmo na Turquia também, né, no Brasil não teve uma grande hashtag que trazia. Isso significa também que, por um lado, poderia estar tendo uma disputa dessa hashtag? Não estava tendo. A questão é que existia uma dimensão nacional muito forte e com as temáticas aparecendo de maneira muito diferente. Então havia aqueles que estavam trabalhando com a tag tarifa, passe livre, contra aumento, e havia outros que estavam trabalhando com Acorda Brasil, Muda Brasil, o Gigante Acordou, ou seja,
Então essa multiplicidade de hashtags também tem a ver com o fato de que esse grosso de juventude que estava na rua, ele não estava, por exemplo, não tem como pauta o emprego, como tem a Europa, por exemplo, né? Ele tem a pauta dos direitos, novos direitos, né? Por exemplo, educação, saúde. Então, essa diversidade, né, de pautas acabou também dificultando criar uma grande hashtag, né? Harper Reed foi coordenador de tecnologia da campanha de reeleição de Barack Obama. Com a autoridade de quem conhece o assunto, ele é direto. Só a internet foi capaz de trazer para o mesmo campo perfis tão diferentes. So what the internet offers is two things. It offers a lot of built-in transparency, and it offers a lot of democratization of access. And so the fact that you can have, some kids that live in a slum to rich people having access to the same blog, having access to post pictures about the same thing. There's nothing else that does that in the whole world. The fact that you have a democratization of access for the first time, you have people who are able to publish their beliefs and their thoughts. You have some young person who would never have a voice, being able to have a voice and stand up. And I think that's what ends up giving a voice to these people ends up what's creating these amazing stories like Barack Obama. Someone who stood up and was able to be heard and became the president.